CBA Play. CBA Play. Aqui você vê. Faltando poucos dias para o fim de seu mandato como prefeito de Artur Nogueira, Celso Capato esteve nos estúdios do Grupo Cabocla de Comunicação para uma entrevista. Durante a conversa de cerca de 1 hora, Capato fez um balanço sobre os 4 anos que esteve à frente do Executivo Municipal, os desafios que enfrentou e os projetos para o futuro. Durante esta semana, você confere aqui, no portal CBA Notícias, os principais trechos da entrevista de Capato. Nesta quarta-feira, vamos ver o que o prefeito falou sobre o aumento do IPTU, o que ele gostaria de ter feito, mas que não conseguiu, e o que achou do resultado das eleições. Bom, Fátima, a questão do IPTU gerou uma polêmica, que a prefeitura subiu o IPTU. Isso não é verdade. Se a pessoa pegar o carnê dela, ela vai ver que os valores que são cobrados do IPTU, eles foram reajustados todos os anos pela inflação. Isso é obrigado, o prefeito é obrigado a fazer, porque senão é renúncia de receita e crime de responsabilidade fiscal. O que aconteceu com algumas pessoas que falaram, meu IPTU subiu? Antigamente, para você ter um controle a pessoa aumentava o prédio, a construção e não comunicava a prefeitura. Antigamente, para ter esse controle, tanto a prefeitura como o Tribunal de Contas, por exemplo, ela tinha que ir lá na casa e medir catrena. Hoje é diferente. Hoje você é obrigado a ir atualizar o cadastro imobiliário. Porque o Tribunal de Contas pode fiscalizar, por exemplo, ele vem aqui no prédio da Rada Fátima, ele pode pegar a medida daqui e ver lá no cadastro se isso condiz com a realidade. Por quê? Porque ele é um órgão fiscalizador. A Câmara também pode fazer, certo? Enfim, o Ministério Público. Então, cabe aos órgãos fiscalizadores fiscalizar. E ao prefeito cumprir a lei de responsabilidade fiscal, e renúncia de receita é uma coisa que é crime, que pode dar até 4 anos de cadeia. Então, o que aconteceu com o IPTU? Muitas pessoas foram aumentando a casa, e nessa aí atualização do cadastro imobiliário, certo? Se ele tinha uma área coberta, porque é por área coberta. Mas eu fiz um puxadinho na frente. Não, a lei é isso aí, não fui eu que criei essa lei. Você tem que cobrar. Então, pessoas que tinham, por exemplo, 100 metros no cadastro imobiliário e na atualização constou-se, foi aberto também para as pessoas contestarem. Olha, não é isso que eu tenho de construção. Isso foi aberto para fazer. Alguns casos teve erro, mas foi aberto para a população fazer. Então, às vezes a pessoa tinha 150, 200, até 300 metros e pagava o IPTU só de 100. Então, não é que o IPTU subiu, a pessoa passou a pagar aquilo que ela devia, que é lei, e eu tenho que cumprir. E todo prefeito que entrar, ele tem que cumprir. Uma outra coisa, Fábio, que gerou bastante polêmica. Artur Nogueira, por falta de fiscalização, tem um monte de loteamento com meio lote. Certo? Alguns loteamentos irregulares. Nós trabalhamos de 65, nós estamos regularizando 40. E dos meios lotes, os 200 meio lotes nós regularizamos. Aquelas pessoas que levaram o documento certinho. E o que acontece no meio lote? A pessoa comprou o lote em 2, fez a sua casa, eu não sou contra isso, fez a sua casa, o sócio dele também fez a casa dele. Só que da prefeitura, ele nunca comunicou à prefeitura, por ser irregular, que ele estava construindo a casa. Então ele construiu a casa dele, o sócio construiu a casa dele. E lá, eles pagavam o quê? Como para a prefeitura, aquilo era um terreno vazio, pagava só IPTU do terreno, nem iluminação pública, nem taxa de lixo, nem nada. Aí pediram para regularizar, a gente ainda alertou, olha, vai regularizar, mas depois vai lançar imposto. Porque não tem como você regularizar, está no cadastro da prefeitura, que é um dever da prefeitura fazer, inclusive de fiscalizar. Então, muitas pessoas pagavam lá R$300 de IPTU do terreno, aí quando regularizou, que hoje ele pode passar a escritura, ele pode averbar a casa dele, ele pode financiar. Então, ele passou a pagar o IPTU da parte dele do terreno, se é um terreno de 200 metros, de 100 metros, daquilo que ele tinha de construção, muitos terrenos de 100 metros tem 90 de construção. Entendeu?
mais a iluminação pública e a taxa de lixo. Então, às vezes ele pagava R$150 de imposto, que era só do terreno, esse imposto foi para R$600. Então, falou assim, meu imposto subiu, uma pessoa falou para mim um dia, durante a campanha, meu imposto subiu 400%. Eu pedi para ver o carnê. Aí eu expliquei para a pessoa. Mas isso não está certo. Eu falei, escuta, a prefeitura está cobrando aquilo que é o que está na realidade. Não dá para fazer vista grossa, né? Então, eu falei para todo mundo, eu não... perguntaram, você vai abaixar, você vai tirar o imposto, você vai tirar a taxa de esgoto. Eu sempre fui muito sincero e estou muito tranquilo quanto a isso. Não posso, porque eu tenho que cumprir a lei, né? Então eu fiz uma campanha dessa forma, não prometi porque eu ia tirar imposto nenhum, porque a lei de responsabilidade não permite. Bom, o que gostaria de ter feito e que não deu tempo, tá? Olha, Fátima, são várias coisas. Uma delas, né, eu tinha me proposto a fazer um trabalho para gerar mais emprego e renda, que é uma dificuldade que Artur Nogueira tem, né? E nós assumimos o governo numa época de uma das maiores crises que atravessou esse país, né? Muitas empresas, são 8 empresas que compraram terreno em Artur Nogueira e deram uma brecada na questão de construir, né? Então isso foi uma questão. Eu queria ter aumentado o emprego e renda da cidade. Eu queria ter concluído o projeto de regularização e depois buscar dinheiro para fazer infraestrutura em todos os loteamentos que foram feitos de maneira irregular ao longo dos anos da cidade, né? E resolver também, em definitivo, a questão do problema da falta de água na cidade, né? Porque isso, ao longo dos anos, até com a propaganda negativa que se fez, afugentou o investimento de empresas na cidade. Bom, prefeito, por ter sido sempre o vencedor nas urnas, né, e não ter sido reeleito, você se decepcionou assim, com a política? Tem uma decepcionar com a política, não. Acho que a gente tem que aceitar o resultado. A gente tem que ter consciência que essa foi uma política atípica, por vários fatores. Tudo que está acontecendo no país hoje, todo mundo paga com a mesma moeda, entendeu? Tudo político não presta, enfim. E a gente até entende a população, porque está difícil mesmo. Esse país precisa ser passado a limpo mesmo, certo? Precisa mudar, o sistema político brasileiro precisa mudar, isso não tenha dúvida, né? Então, decepcionado não, né? Eu até, você fica um pouco chateado, né, que não é decepção, porque eu acho que nós trabalhamos para fazer um bom trabalho para a cidade, mas aceitamos. No entanto, que no outro dia que nós perdemos a eleição, passei uma mensagem para o prefeito eleito, parabenizando, reconhecendo a vitória e colocando à disposição, entendeu? Agora, faz pensar, né? A política, se você perguntar para mim quais foram o motivo de perder, eu enumero 20, 30, 40. Você acha que o povo sempre quer mudança, uma delas? Não sei se é mudança, porque teve pessoas que foram assim, questionar, mas por que você... mas precisa mudar. Mas a administração do Celso não foi boa? Não foi, eu acho que foi o melhor prefeito que a cidade teve. Mas é bom mudar. Mas mudar para quê? A pessoa não sabe explicar. Mas a gente tem que respeitar o voto popular, né? Eu acho que o voto ele não devia ser obrigatório, devia ser facultativo. Isso também influencia um pouquinho. E o sistema de campanha eleitoral, por exemplo, que nem você falou de IPTU, você falou da taxa de lixo, por exemplo, não, vai baixar a taxa do lixo, vai baixar a IPTU, vai dar 30% para o funcionário público. Eu não sou contra da pessoa acreditar. É um jogo político. Eu não penso assim, eu não faço assim. Mas é um jogo político, certo? A cobrança vem depois, vem, né? Mas então eu acho que devia ter outros tipos outras maneiras de fazer campanha, né? Por exemplo, devia ser uma campanha até um pouco mais curta, uma campanha de apresentar plano de governo, de debater ideias e tal, né? Mas enquanto for assim, você sabe que
que lá no Nordeste brasileiro, por exemplo, naquelas cidades onde existe a maior número de pobreza, as pessoas às vezes se aproveitam da pobreza das pessoas e vai lá, a gente vê essas notícias pela imprensa e acaba trocando voto. Por exemplo, muitas coisas que são faladas, muitos boatos que saem durante a política prejudicam. As redes sociais, essa foi a primeira eleição para executivo municipal que teve aí as redes sociais. Redes sociais foi um avanço muito grande. Influencia bastante. Não, né? foi um avanço muito grande. Mas ela deu voz a umas pessoas que às vezes usam ela de forma incorreta. Entendeu? Usam para criticar, usam para caluniar, né? E até que você contesta tudo, são vários fatores, tá? Mas decepcionar com a política, não. Eu acredito sempre que a política feita de maneira correta, o objetivo dela, o objetivo da política é trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Então, existem duas coisas, politicagem é política. Então, eu não me decepciono e nunca vou me decepcionar com aquelas pessoas que vão trabalhar com essa boa intenção. CBA Play. CBA Play. Aqui você vê.